Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Espiritismo no século XXI. Me chamo Bruno Quintanilha e meu objetivo aqui será sempre compartilhar, refletir e estudar sobre espiritualidade e espiritismo, privilegiando o livre pensar, o diálogo, uma perspectiva humanista, leve e acolhedora. Te convido também, caso goste do conteúdo, a curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Vamos ao nosso episódio? Autocompaixão. Veja se você já ouviu alguma das seguintes frases. A. Se eu pudesse voltar no passado, eu apagaria todos os meus erros e faria tudo diferente. B. Se eu não tivesse falhado, estaria em outro patamar agora. C. Se tivesse sido mais inteligente, teria evitado muita coisa. Vejo dois problemas principais no conteúdo dessas frases. Primeiro, não é possível retornarmos ao passado. O que é possível é fazermos melhor daqui em diante, aproveitando as experiências acumuladas a partir dos erros. Número 2. Se apagássemos todos os nossos erros, seríamos pessoas piores hoje. A realidade é que, embora os erros sejam desagradáveis e dolorosos, eles têm um papel fundamental no nosso processo de aprendizagem e amadurecimento. Eles nos trazem experiência e podem estimular autoconhecimento, humildade, empatia, sabedoria e maturidade. É errando que aprendemos quais métodos, escolhas, atitudes e ideias podem ser impróprias para determinados momentos, situações ou pessoas. Muitas vezes é errando que vamos definindo com mais precisão qual é o caminho certo a ser seguido. Um bebê, por exemplo, inevitavelmente vai tropeçar muito enquanto está no processo de aprender a andar. Crianças que brincam certamente vão ralar o joelho ou o cotovelo. Nesses casos, cabe aos responsáveis monitorar para que não exista nenhum risco de acidente grave. Entretanto, é impossível que os pais consigam evitar esses tombos e machucados que são naturais. Num outro exemplo, vejamos o caso de cientistas e inventores que frequentemente precisam testar um equipamento ou substância inumeráveis vezes antes de conseguir obter sucesso no que projetaram, e que quase sempre só conseguem chegar a uma descoberta devido aos equívocos anteriores que lhes permitiram refinar sua pesquisa. Num último exemplo, vejamos o caso de um indivíduo que, durante sua adolescência, se muda junto de sua família para um outro país. Por mais que sua família e ele se preparem, estudem, se informem, eles vão cometer gafes no novo idioma e na nova cultura em que estão vivendo. E somente por meio delas irão conseguir aprender e ir se inserindo gradualmente no novo contexto. A verdade é que ainda carregamos muito forte em nosso inconsciente e no imaginário social uma concepção cristã e medieval de erro enquanto pecado, enquanto uma mácula, uma sujeira, uma impureza. No entanto, o equívoco faz parte da nossa vida e é componente praticamente inevitável na maior parte das situações, sendo elemento muito relevante de aprendizado e amadurecimento. Ao invés de negar o erro, devemos transformá-lo em experiência e força. Os erros são como degraus que, se buscamos elaborar e aproveitar, nos fornecem a possibilidade de subirmos mais alto. Cuidado especial devemos ter com o sentimento de culpa. Se nos apegamos a ele e o cultivamos, podemos vir a sofrer intensamente sem que isso resolva de fato nossos problemas e questões. Sentir a culpa em determinado momento é natural e serve justamente para nos deixar claro o quanto determinadas atitudes precisam ser evitadas. Entretanto, esse sentimento não pode ser alimentado, sob pena de sofrimento desnecessário. Ao invés de cultivo de culpa pelo erro cometido, devemos buscar a responsabilidade madura. Errei, prejudiquei, magoei, vou assumir e buscar reparar. E se isso não for possível, vou buscar daqui para frente fazer melhor e influenciar pessoas para melhor. Inclusive, quando possível, compartilhando meus erros para que aprendam comigo. O exemplo de Saulo de Tarso, narrado nos Atos dos Apóstolos e romanceado em Paulo e Estevão, traz reflexão importante.
Acreditando fazer o correto, mas em realidade seguindo um caminho de fundamentalismo e violência, Saulo persegue e prende os cristãos, até que num determinado momento, segundo a narrativa, Jesus aparece para ele em espírito, no caminho de Damasco, e lhe questiona por que tanto o perseguia. Sérgio Lopes, no livro Leis Morais e Saúde Mental, irá apontar que, abre aspas, naquele instante, Saulo poderia ter entrado em consciência de culpa, uma vez que, pela intensidade da situação, dava-se conta do equívoco de que estava sendo protagonista. Mas, em vez de se culpar, como talvez a maior parte das pessoas o fizesse, ele tem a postura de responsabilidade e pergunta de imediato para Jesus: Senhor, o que quereis que eu faça? Constrói logo a seguir um dos mais belos exemplos de maturidade emocional que uma pessoa tenha podido expressar. Fecha aspas, e aí mais à frente, abre aspas. Por não ter se culpado, se miserabilizado ou se autopunido, deu-se a oportunidade de responsabilizar-se por suas atitudes e partiu de imediato para a reparação de seus atos. Fecha aspas. Cabe também apontar que gosto de fazer uma distinção entre erro e maldade. O erro é fruto da irreflexão, da ansiedade, da falta de experiência, da irritação. Respondemos de cabeça quente, agimos sem ponderar. Já a maldade é o erro calculado e projetado. É quando, antecipada e propositalmente, prejudicamos o outro. É, nessa comparação, bem mais grave que o erro comum. Nesse sentido, penso que o erro é inevitável em nossas vidas, mas a maldade é evitável. Ainda assim, mesmo aqueles que caem na maldade podem um dia se arrepender, aprender e buscar uma vida de regeneração, de reparação e de serviço ao próximo e à sociedade. Obviamente, não quero aqui fazer uma apologia do erro ou uma desresponsabilização dele. Quero antes encará-lo de forma compassiva, pedagógica e realista. Há, obviamente, circunstâncias em que a margem de erro é zero, como, por exemplo, em uma cirurgia ou em um cálculo de engenharia para a sustentação de um edifício. Entretanto, nessas circunstâncias, nenhum médico ou engenheiro bem formado irá desempenhar trabalhos muito delicados e com margem de erro zero sem muito preparo, estágio e supervisão de profissionais mais experientes, visando prepará-los suficientemente para serem capazes de executar determinadas tarefas com precisão e exatidão. Entretanto, na vida e convivência cotidiana, há muitas situações para as quais não fomos altamente preparados, que não são previsíveis, ou mesmo nos são inéditas. Certamente haverá ocasiões em que fizemos um comentário que logo identificamos como inconveniente. Em outras situações, poderemos reagir espontaneamente de forma ríspida e rapidamente perceber que tal reação não era necessária. Haverá relacionamentos nos quais iremos aprender a estabelecer limites claros de até onde estamos dispostos a aceitar ou não determinadas posturas. Há também ocasiões em que nos calamos, mas posteriormente percebemos que não deveríamos ter nos calado. Entretanto, tudo isso só aprendemos vivendo, tentando e errando. Lidar com os erros dos outros e com os nossos próprios nem sempre é simples, fácil ou rápido. Afinal, alguns deles deixam feridas profundas nas pessoas. Uma etapa e ação fundamental para a cura dessas feridas é o perdão. Palavra que é tão falada no ambiente religioso, mas frequentemente tão mal compreendida. Antes de mais nada, é importante afirmar o que não é o perdão. Muitas pessoas, quando recomendam perdão a alguém, dizem a seguinte frase: você tem que esquecer isso, esquece o que te fizeram. Existe no imaginário popular uma associação muito grande entre perdão e esquecimento. Entretanto, perdão não é esquecimento. Esquecer totalmente o que de ruim nos aconteceu na vida pode ser mesmo prejudicial, porque nos faria estar suscetível de novo às mesmas pessoas e situações que nos fizeram mal. Se uma mulher que sofre violência doméstica sistemática do marido perdoa no sentido de esquecer, ela continuará sofrendo violência doméstica e pode mesmo vir a óbito.
Se um indivíduo esquece o golpe financeiro que tomou de um determinado sócio, ele pode vir novamente a ser vítima de um golpe no futuro. As memórias, por mais dolorosas que sejam, são experiências que nos alertam para perigos e problemas que podemos passar a evitar a partir da experiência que acumulamos. Obviamente, não ficaremos forçando propositalmente a lembrança de um erro, mas tampouco fingir que ele não existiu não vai ser saudável. O perdão é, na realidade, a ressignificação da experiência. É quando nos lembramos do que aconteceu sem sentir angústia, mágoa ou dor. Nesse sentido, o perdão é, acima de tudo, uma libertação para aquele que o alcança. O grande beneficiário do perdão somos nós mesmos. Nesse sentido, o perdão é um gesto de alto-amor e cuidado com nossa própria saúde física e mental. Sem conseguir perdoar, é como se vivêssemos carregando bolas de ferro presas a nós. No entanto, cabe apontar que o perdão não é nem fácil e nem rápido para a absoluta maioria das pessoas. Perdão é processo que requer tempo, terapia, autoconhecimento e até maturidade. É, na maioria das vezes, uma construção lenta e gradual que só conseguimos concluir depois de muito ter trabalhado nela. Cabe apontar aqui que o perdão, que é um processo íntimo e único do próprio indivíduo, não implica que aquele que machucou, enganou ou magoou não precise ser responsabilizado ou mesmo punido pela justiça humana. Um indivíduo que praticou vastamente a corrupção, prejudicando coletividades, precisa ser processado e julgado pela justiça. A mesma coisa a pessoa que cometeu racismo ou homofobia. Se alguém me prejudicou seriamente, mas ainda assim eu consegui construir o perdão dentro de mim, isso não retira a responsabilidade do infrator que me feriu perante a justiça. A necessidade de justiça é não só pedagógica, como protetora. Um indivíduo que comete assaltos em série não pode conviver normalmente na sociedade sob pena de continuar fazendo vítimas. O meu perdão a ele me liberta do ódio, mas não o liberta de suas responsabilidades assumidas perante si mesmo, a sociedade e a justiça. O infrator precisa se regenerar e reparar o que fez. Por fim, gostaria de acrescentar a camada do espiritismo em nossa reflexão. Ele nos lembra que nossa estadia aqui na Terra é passageira, ou seja, que somos espíritos imortais habitando corpos mortais. A única certeza que temos é de que todos morreremos um dia e retornaremos ao mundo espiritual com a bagagem de virtudes, experiências e aprendizados que conquistamos e com os legados que deixamos para a sociedade. Estar ciente de que a vida não termina com a morte do corpo físico nos estimula a ressignificar muitas coisas. Número 1. Penso 2 vezes antes de arrumar algum tipo de briga ou conflito. Número 2. Valorizo mais o tempo, pois sei que as oportunidades e encontros que a vida nos dá são únicos e por vezes não se repetem. Nunca sabemos quando adoeceremos ou morreremos. Logo, precisamos valorizar aqueles que amamos, evitar desgastes inúteis e conviver da melhor forma possível. Número 3. Planejo e reflito melhor minhas atitudes, pois sei que inevitavelmente colherei as consequências delas, sejam boas ou ruins. Nesse sentido, a doutrina espírita compartilha conosco a ideia de uma justiça divina que rege a vida de forma inescapável. Entretanto, essa justiça divina não é a de um senhor barbudo e cruel que pune com dureza e sente prazer em ver o sofrimento alheio. A justiça divina na concepção espírita é justa, não deixa escapar nada, mas também é infinitamente misericordiosa e amorosa, se interessando muito mais pela regeneração e pela reparação dos erros que pela punição. Sendo assim, nem tudo que fizemos de ruim necessariamente requer que soframos mais à frente de forma espetacular e dura. Se nos arrependemos, buscamos nos transformar, reparar e passar a fazer o bem daqui para frente, atenuamos e evitamos muitos sofrimentos. Em uma leitura espírita, isso está expresso na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, no Novo Testamento. Abre aspas. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Fecha aspas.
Um indivíduo que em encarnação anterior tenha tirado muitas vidas, mas que se arrependeu profundamente, se regenerou e agora, na presente encarnação, é humano, justo e generoso, usando a mão que antes feriu para cuidar, para dar a vida, pode estar reparando parte de seus erros por meio do amor. Se não tivesse tomado o caminho do bem, talvez passasse por algum acidente grave e inevitável. Mas como tomou nova resolução em sua vida, não precisa necessariamente da violência para expiar. Ao invés de perder um braço, pode acabar perdendo a ponta do dedo. Que possamos saber que os erros não precisam ser brasas ardentes que nos corroam por dentro, mas sim possibilidades de aprendizagem, amadurecimento e melhoramento. Que possamos exercer a compaixão e o perdão para com os outros e para conosco também, sabendo que antes de tudo é um movimento de autocuidado conosco mesmo, antes de ser generosidade com o outro. Que possamos saber que a divindade deseja, antes de tudo, nossa felicidade e plenitude, e que, para isso, o amor é sempre o caminho preferencial. A justiça divina não tem como finalidade a dor ou a punição, mas a evolução e o amor. E que mesmo quando a justiça e a dor se tornam inevitáveis, ainda assim o amor verdadeiro e profundo sempre pode atenuar e reparar muitas faltas e caminhos errados. Uma semana de paz, amor e muita compaixão para todos nós.